Bom dia novamente, sétimo ano. Como combinado na live, vou fazer antecipado aqui a explicação da avaliação de vocês, tá certo? Vou chamar atenção para alguns pontos, para que vocês não se percam, tá certo? Quem quiser fazer a avaliação com antecedência, já ir começando tranquilo, pode se orientar aqui por esse vídeo. Vou falar tudo novamente na live da semana que vem. E se você ainda ficar com dúvida em como fazer alguma questão, claro, não dando a resposta da questão, tá, pessoal? Mas se ficar com dúvida ainda em como fazer alguma questão, tirar alguma dúvida, eu vou estar disponível na live da semana que vem para isso, tá bem? Então, lindos, nossa primeira avaliação do primeiro trimestre é esta. Ela vale 10 pontos, tá bem? É imprescindível, sétimo ano, que vocês leiam as instruções quando for fazer avaliações. Não importa se é a minha de espanhol ou se é uma avaliação de concurso. O que está escrito nas instruções, ele não pode acontecer, tá? Deixar de acontecer também, né? Por exemplo, olha só. Aqui orienta vocês no que fazer e o que não fazer, não é? A primeira orientação que eu dou sempre é quanto ao número de questões, tá? Essa avaliação contém 9 questões. Por que eu faço questão de colocar isso aqui? Meus amores, vocês estão pegando as provas na escola. Então, vocês precisam verificar se a sua prova realmente tem 9 questões, tá certo? Se não faltou uma página, se está faltando alguma questão no meio da sua prova. Sempre verifique isso antes de começar a sua avaliação. Por quê? Te prejudica. Se você não fizer uma questão, você vai ganhar menos ponto, não é? Porque esses 10 pontos estão divididos em 9 questões aí para você fazer. Então, antes de começar a sua prova, verifique se você tem as 9 questões. Não tendo, procure a secretaria para resolver, tá bem? Mas acredito que chegou certinho para vocês, né? Segundo ponto, ó, o valor de cada questão está escrito ao lado do número. Como sempre, vocês já estão acostumados a fazer prova comigo, então, do lado de cada questão, vou baixar aqui para vocês verem, ó, questão 1. Questão 1, quanto que a questão 1 vale? 1,5 ponto. Está escrito aqui para vocês. O outro ponto é justamente outro muito importante. Ao lado de cada questão está indicado o idioma que o aluno deve respondê-la, em espanhol ou português. Amores, eu coloco antes da pontuação, porque isso é mais importante nesse caso. Ó, questão 1, responda em português, valendo 1,5 ponto. Por que a questão 1 é respondida em português? Lembra sempre. Eu tenho aqui 4 perguntinhas para vocês. Se vocês me respondem em espanhol, eu não sei, pessoal, se vocês chegaram aqui no texto e copiaram e colaram, colocaram lá, ou se vocês realmente conseguiram interpretar esse texto e me responder essa questão sabendo do que você está falando. Então, olha só, respondeu a questão 1 em espanhol, mesmo que a sua resposta estiver correta, ela vale metade do ponto. Por quê? Porque eu não sei se você sabe o que você está dizendo ou se você simplesmente achou que a resposta estava nesse trecho, foi lá, copiou e colou. Tá? Então, responda a primeira questão em português sempre. Verifiquem as outras, se é português ou espanhol, tá bem? Não responda com outro idioma diferente do indicado no número de cada questão, tá? Reforçando aí, responda no idioma que se pede na questão, tá bom? Sétimo ano, eu tenho muitos alunos que já fazem isso, respondem, né? Respondam as questões com caneta azul ou preta, mas eu ainda tenho um ou outro me mandando a prova lápis, pessoal. Prova é documento. Documento a gente faz a caneta, porque ele não apaga, tá? Se o aluno me entrega uma prova lápis, ele vem me questionar a correção, eu não posso fazer nada. Por quê? Se a prova estava lápis, ela pode ter sido apagada e refeita. Documento tem que ser feito à caneta. Aí você pode chegar ao professor e falar, professor, ó, você corrigiu essa questão errado. Eu preciso desse ponto. E aí o professor vai falar, é verdade. E vai fazer a sua correção. A lápis a gente não tem essa segurança. Combinado, pessoal? Fora que, né? O professor corrige prova lá para as 2 horas da manhã. Aí a lápis é sempre mais difícil de compreender a letrinha de vocês do que ela estando na caneta. A caneta fica mais legível. Então, às vezes, o professor pode até não compreender o que você escreveu porque está a lápis ou porque está com letra ilegível. Então, bastante cuidado com as letras de vocês, tá bem? Façam o mais legível possível para o professor não tirar ponto porque ele não compreendeu o que você escreveu, tá bem? E
e leia as questões com atenção. Eu não falei os enunciados com vocês, amores, porque os enunciados justamente servem para pontuar se você consegue compreender o que a questão quer ou não. Tá? Faz parte da prova compreender os enunciados. Mas, obviamente, começando nossa prova, você sabe que você tem um texto aqui, leia o texto e faça o que pede, que você tem um texto com imagens, não é? E que você, segundo esse texto, você vai responder as questões que seguem aqui na questão 1, por exemplo, tá? Então, a questão 1, ela quer que você responda em português, segundo o texto que está ali em cima, tá? Esse aqui é o título do texto que a gente acabou de ver aqui em cima. Leia esse texto e responda aqui a questão 1. Temos 4 perguntas, eu não vou ler para não dar dica, tá, gente? Então, vê se você compreende o que eu estou perguntando e você vai responder em português. Reforço. Não responda em espanhol. Responder em espanhol mesmo certo é metade da pontuação. As perguntas com a letra D, ela tem 2 fases, gente. Você precisa responder a primeira pergunta que te é feita e você precisa responder o segundo passo que a questão quer. Fazer só, né? Fazer só a transcrição da parte do texto é você ganhar metade do ponto também, tá? Então, você precisa responder a pergunta e depois fazer a transcrição do texto que comprova a sua resposta. Mesmo estando escrito português aqui, gente, aí é uma outra história, Transcrição é transcrição original, você não precisa traduzir, não. A pergunta aqui, alguma doença já foi extinta devido ao programa de vacinação? Faz de conta que a resposta é não. Então, você vai escrever não aqui. Qual a parte do texto que comprova que nenhuma doença foi extinta por causa da vacinação? Você vai vir aqui no texto, faz de conta que o pedaço que fala é esse daqui, Deixa eu ver aqui, desse pedacinho até esse pedacinho, Isso aqui que comprova a minha resposta, professora. Você não precisa traduzir esse pedaço, tá, galera? Vocês vão abrir aspas e vão copiar esse pedaço do jeitinho que tá aqui. Transcrição é na língua que tiver, tá? Você vai transcrever do jeitinho que tiver aqui. Terminou? Vai fechar as aspas, tá bom? Mas a transcrição é igualzinho, tá no texto, não tem que traduzir, tá bem? Eu só quero aqui a resposta para a primeira pergunta. Desculpa, a resposta da pergunta você coloca primeiro e depois transcreve do jeitinho que tiver lá no texto para comprovar a sua resposta, tá bem? A número 2, também é sobre o texto. Claro que eu coloquei aqui responder em espanhol, mas é porque aqui está em espanhol, tá? Mas, obviamente, você vai ter que colocar V ou F, verdadeiro ou falso. A questão 2, então, vale 1 ponto. Segundo o texto, leia essas afirmativas que eu coloquei, elas estão em espanhol. Marque para mim verdadeiro ou falso. Segundo o texto, que está antes da questão 1, que são as vacunas e como actuam, tá bem? Por favor, verifique no texto sempre. No 3, olha só, você vai responder em espanhol e valendo 1 ponto. Eu quero que você coloque aqui muito parecido com o que a gente fez na sala de aula, perdão, eu pensando que estão na sala, do que a gente fez no repasso, que a gente corrigiu na live de ontem, não é? Eu coloquei aqui para vocês 5 situações, olha, tá vendo? Você vai observar essas situações e nos quadros que seguem aí, perto da imagem, você vai escrever uma enfermidade ou lesão, não é? Um daqueles problemas de saúde, problemas de saúde, que a gente fez o comentário ontem. Que problema de saúde essas situações podem me acarretar? Claro que tem algumas que pode ser mais de um, não é? Mas escolha um só, basta um. E coloque um. Escreve um problema de saúde que pode acontecer, em espanhol, claro, e embaixo nos quadrinhos correspondentes à imagem, tá bem? São 5 imagens, 5 problemas de saúde, você escolha para colocar por gentileza, tá bem? No número 4, também responda em espanhol, valendo 1 ponto.
você vai olhar as imagens, também são 5 imagens, ó, são 5 esportes diferentes. Como é que é o nome desses esportes? Número 1, ó, esse esporte, você vai escrever o número 1. Número 2, esse esporte, escreva número 2. Número 3, escreva aqui no 3. Número 4, aí minhas meninas, escreva o dominho aqui. E o número 5, aqui no 5. Como é que é o nome desses 5 esportes que aparecem nas imagens? Cada um no seu número, tá, gente? Cuidado para não trocar os números, porque na outra prova, aí eu acho que era o 7º ano mesmo, que estava fazendo prova sobre meios de transporte, e o pessoal trocou a numeração dos meios de transporte e erraram a questão, tá? Lembra que o 1 tá aqui, se esse é o número 1, coloque no 1. O 2 é esse, coloque no número 2. Não troca porque vai estar errado, tá bem? Vamos à questão 5. Responder em espanhol valendo 1 ponto, porque a gente vai falar do verbo doler. Você vai conjugar o verbo doler. Aí vou lembrar vocês, ó. Segundo o sujeito da frase, né? Você vai ler a frase e ver quem é o sujeito. Conjuga o verbo doler segundo o sujeito. Uma dica só, então, já reforçando, ó, verbo doler, eu só tenho 2 formas, a forma singular e a forma plural, não é? Duele e duelen. Mas eu tenho um pronome oblíquo que tem que vir antes, de acordo com o sujeito, não é isso? Ó, me duele, te duele, me duele, te duele, le duele, nos duele, os duele, les duele, tá certo? Ou no plural, me duelen, te duelen, se duelen, nos duelen, os duele e les duelen, tá certo? Então, lembra que o verbo doler, ele vai combinar com a parte do corpo que está doendo, e o pronome oblíquo, me, te, se, nos, os, les, combina com o sujeito da frase, tá bem? Usa a sua tabela para consultar. Não tem problema nenhum consultar a tabela do verbo doler. Consulte a tabela, tá bem? Se fosse prova, eu teria colocado a tabela aqui para consulta. E a questão 6, muito parecidinha com o nosso repasso, ó. Vocês vão completar com as conjunções ou i ou pero, tá certo? Lembra o que significa i, lembra o que significa pero, não é? O i é o nosso e, a conjunção e no português, o pero é a conjunção mas no português. Aí você vai lembrar quando é o uso de um, quando é o uso do outro. Cada um, claro que vai, né? Um tem um número maior aqui, pode ser que eu tenha 3 i e 2 pero, pode ser que eu tenha 4 peros e só 1 i, não importa, tá? Qual que combina aqui nas frases? Qual que preenche as frases corretamente? Vocês têm 5 frases, tá bem? Complete com i ou com pero. Muito simples. Questão 7, responda em espanhol, valendo 1 ponto, aquela questãozinha do pretérito indefinido. Nós temos 2 questões do pretérito indefinido, tá, gente? Consulte a sua tabela também. Então, eu tenho, ó, uma questão que o verbo que eu quero está entre parênteses, você vai conjugar ele aqui no espaço de acordo com o sujeito aqui da sua frase, tá bem? Reconheça o sujeito, conjuga o verbo corretamente. Verbo tener, hacer, querer, venir e traer são verbos irregulares. Cada um tem uma tabelinha lá no seu material. Consulte a tabelinha desses verbos e preencha de acordo com o sujeito que você encontrar em cada uma das frases. Tá bem? Muito simples, né? Não deixe de consultar a tabela também. Na 8... também é uma questão de pretérito indefinido. Também responde em espanhol, valendo 1 ponto, certo? Mas aqui, eu dificultei um pouquinho a vida de vocês, ó. Eu peguei o fragmento de um texto, o texto Um Dia de Estos, é um fragmento de um texto do Gabriel Garcia Marques, e ele está contando uma história, mas ele não difere, gente, de frases, ó. Aqui as frases estão separadas. A diferença é que o texto, ó, cada frase vai do início até o ponto, tá certo? Ó, cada pedaço desses, do início da frase até o ponto, é como se fosse uma frase dessas aqui de cima.
A outra frase está aqui, ó, do início até o próximo ponto. É outra frase. É a mesma coisa se você pegasse isso daqui e colocasse um embaixo do outro. Você vai descobrir o sujeito dentro de cada espaço desse, tá certo? Então, ó, quando eu falo el lunes amanhecer tibio e sem lluvia, tibio é nublado, tá? Nublado e sem chuva. Eu tô falando que el lunes, que vocês sabem o que significa, amanhecer tibio e sem lluvia. O meu sujeito está aqui dentro. Lembra que para você descobrir o sujeito, quando você não consegue encontrar, faz a pergunta para o verbo, tá certo? Quem amanheceu tibio e sem lluvia? Você vai achar a resposta. Amanhecer é um verbo regular, você pode consultar a tabela, tá? Abrir também é um verbo regular, sacar também é um verbo regular, poner não é, poner é um verbo irregular, tá? Ordenar é um verbo regular e llevar é um verbo regular. Consulte a sua tabela e descubra quem é o sujeito de cada frase. Vou reforçar, ó. Cada frase é aqui, do começo até um ponto. Esta é uma frase. Quem é o sujeito dessa frase? Esta aqui é outra frase. Quem é o sujeito dessa frase? Ó, na primeira frase, eu vou conjugar o verbo amanhecer. Eu tenho um espacinho aqui para ele. Na segunda frase, que é essa, ó, eu vou conjugar o verbo abrir, de acordo com o sujeito que aparecer neste pedacinho aqui, tá? Nesse fragmento. Eu tenho o sujeito nesse fragmento, vou conjugar o verbo abrir. Do ponto, a partir do verbo sacar, eu tenho um outro sujeito. O sujeito, gente, tem que aparecer até antes do outro verbo, ó. Mesmo que aqui eu tenha um espaço maior, até o ponto da aqui, certo? Mas o verbo sacar, o sujeito tem que ter aparecido nesse trecho, antes do próximo verbo, certo? Então, nesse primeiro espaço, você vai descobrir quem é o sujeito. Ele pode ter aparecido na frase anterior, tá bem? Lembra disso. Eu posso continuar com o mesmo sujeito da frase anterior. E assim por diante, ó. O verbo poner pode ser o mesmo sujeito de antes. Eu vou conjugar o verbo poner aqui de acordo com o sujeito. O verbo ordenar, eu vou conjugar aqui de acordo com o sujeito. Mas, ó, o sujeito pode ser que está nas frases anteriores. Lembra disso, tá? O verbo llevar, vocês vão conjugar nesse espaço. Verifique se o sujeito mudou, se ele continua o mesmo, tá bom? E aqui termina o fragmento do texto de vocês. E, com certeza, o seu sujeito apareceu antes do verbo llevar, tá? Possivelmente ele não, perdão, o fragmento está até aqui, ó, esse ponto aqui. Possivelmente esse sujeito do verbo llevar não está depois do verbo nesse fragmento. Possivelmente ele é um sujeito que já apareceu anteriormente no seu texto, tá bem? Leiam com calma, compreendam o texto e preencham com o verbo indicado conjugado no pretérito indefinido, tá bem? Questão 9 e última, meus amores, muito facinho. Responda em espanhol valendo 1,5 ponto. Olha, é aquela atividade muito parecida com o que a gente fez no repasso também. Coloquei uma outra notícia para vocês e eu quero que vocês escrevam o nome de cada pedaço, cada fragmento dessa notícia, certo? Como é que é o nome dessa parte da notícia? E o nome dessa parte? E essa daqui que é o primeiro parágrafo? E essa que é o resto, tá? Nós nem trabalhamos esse nome aqui, ó, epígrafe ou antitítulo. Por quê? Antitítulo é um título que vem antes do título, mas não é muito comum de aparecer antitítulo nas notícias, tá certo? As revistas costumam colocar, mas os jornais, por exemplo, não tem antitítulo. Então, eu já coloquei um para vocês, vocês me dão o nome dos outros que seguem, tá bem? Verifiquem se as suas questões, né, sua prova estão com as questões completas, façam todas. Na hora de entregar, verifica se você está entregando todas as questões também, tá certo? Façam com calma, paciência e atenção, que eu tenho certeza que vai sair 10 dessa turma. Tá certo, pessoal? Por agora, um beijo para vocês. Bom final de semana. Descansem antes e depois da nossa avaliação. E reforçando, mesmo deixando o vídeo pronto para vocês, na live da semana que vem, eu refalo tudo isso aqui para vocês. E se tiver dúvida, a gente tira dúvida na hora da nossa live. Combinado? Mas eu tenho certeza que o 7º ano, dedicado como vai chegar lá com essas provas quase prontas. Não é isso, galera? Por agora, ó. Besitos e buen fin de semana a todos. Hasta la vista.